Boa noite, igreja. Vamos dar início a mais um culto, né, de adoração ao Senhor. Passamos a semana distante, muitos de nós não nos vimos durante a semana, mas estamos aqui no domingo para festejarmos a Deus, né, pela nossa vida, pelo nosso trabalho, até pela nossa rotina, muitas vezes exaustiva. E a gente sempre tinha o hábito de falar que nós vivíamos em uma batalha, né? E essa batalha ela vem se multiplicando, né? A cada dia a gente é mais um dia, né? Essa Covid está aí, a gente sempre fica apreensivo. Certo que eu acho que de uns tempos para cá eu não ouvi tantos comentários sobre pessoas que vieram a falecer, mas é um mal invisível. Quando a gente pensa que foi embora, está por aí. E eu estava comparando a Covid como a nossa vida espiritual, né? Porque a gente sabe que o inimigo está aí, né? Para matar, roubar e destruir. Quando a gente se descuida e não está buscando a Deus, quando a gente vê, a gente já está um pouquinho virado de costa para o nosso propósito e para aquilo que é servir a Jesus, né? De estar sempre buscando ser melhor a cada dia. E em Salmos 91, no versículo 7, diz que 1000 poderão cair ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. E isso é bíblico, né? Que 1000 cairão à sua direita e que nada vai me atingir, desde que eu esteja usando o escudo que é a palavra de Deus na minha vida. Porque senão serão somente palavras vazias jogadas ao vento. Porque a palavra de Deus diz que podem cair 10.000 ao lado direito, à esquerda, e que eu não vou ser atingido. Mas desde que eu possa estar me protegendo, orando, levando a palavra. E agora, nesse momento, eu vos convido a ficar de pé para que a gente possa dar início à adoração ao Senhor. Eita, meu pai, mas fala com essa. Se te procuro, sei que
dá para os dízimos e para as ofertas.
dedicamos a Ti, Senhor. Tudo que nós precisamos está em Ti, Senhor. Tu é quem nos conforta, Senhor. Tu que és o nosso consolador, Tu que és o nosso amigo, Senhor. Tu que és aquele, Senhor, que coloca bálsamo, Deus, nas nossas feridas, Pai. Tu é que nos levanta quando nós caímos, Senhor. Tu é que nos mostra, Deus, o caminho a seguir. Tu, Senhor, é que nos abraça, Senhor, naquele momento que só nós sabemos, Deus, e que nós não conseguimos externar para alguém, que nós não conseguimos desabafar. Tu sempre está ali, Senhor. Sempre, Senhor, para nos ajudar, para nos acalmar, para nos dar alegria, Senhor, para nos mostrar que o amanhã virá, para nos mostrar, Deus, que nós somos capazes de subir, Senhor, cada vez que nós caímos, Deus, e todas as vezes que nós caímos, Senhor, nós levantamos mais fortes, mais experientes, Senhor, sabendo, Deus, que sempre há luz no fim do túnel para quem tem a vida, Senhor, contigo, porque Tu caminhas conosco, Deus. Não existe um caminho ao qual, Pai, nós caminhamos e perseguimos, se que Tu não está conosco, Pai. E é isso, Senhor Jesus. Tu és tudo que nós precisamos, Pai. Deixa minha vida
nossos corações e derramar louvores a esse grande Deus. Porque quão grande é esse nosso Deus. Esse Deus que nos desampara. Esse Deus, Pai, que coloca no nosso coração, Senhor, um abraço apertado, um aconchego, que tem nos guardado até aqui, que tem nos livrado, que tem nos levantado, que tem derramado o seu amor sobre as nossas vidas e que por mais coisas que aconteçam que nós não entendemos, é para o nosso bem. E que tudo na nossa vida seja regido pelo amor de Deus e na caminhada com Ele. Amém, Senhor Jesus. Vem como em Pentecostes.
Podem se assentar. Eu apresento a Ti, Pai, a Marina, Pai, que veio aqui, Senhor, nos trazer a palavra, para nos alimentarmos, Senhor, para que mais uma vez, Senhor, nós possamos, Deus, abrir os nossos ouvidos para desfrutarmos, Deus, da Tua palavra vindo da boca da Marina, Senhor. Eu acredito, Deus, que nós que estamos aqui, tanto aprendemos, Deus, como ensinamos também, Senhor. Mais aprendemos do que ensinamos. E eu coloco diante de Ti, Deus, a vida da Marina, Pai. Que ela venha, Senhor Jesus, seja um canal de bênçãos, Deus, na vida de cada um que esteja aqui, através da palavra que ela escolheu, Senhor. Que Tu, Deus, ministraste ao coração dela, Pai, para que ela pudesse estar trazendo nesse domingo, Pai. Te agradeço imensamente pela vida da Marina. E eu peço, Deus, que a partir de agora, Senhor, Tu venha quebrantar corações, abrir os ouvidos e as mentes de todos que estão aqui para estar recebendo, Deus, da Tua palavra através da vida da Marina. Amém. Quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias lá em João 21. João 21. E a gente vai ver hoje algumas coisas a respeito da vida de Pedro, né? De quando ele decide abandonar tudo. Jesus, bem no início, Jesus chama ele para ser pescador de homens, né? E acontecem coisas que deixam Pedro tão desencantado, digamos assim, com a caminhada, com ele mesmo, desapontado, que ele decide então deixar tudo para trás. Mas acontece algo no meio desse caminho. O Senhor acaba restaurando algumas coisas na vida de Pedro. Então, muita coisa muda na vida dele. A gente vai ler alguns versículos do capítulo 21, tá bem? Todos encontraram? João 21. Eu passo a ler então, diz assim. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos contigo. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor, Simão Pedro. Simão Pedro, ao ouvir dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Aí nós vamos ler a partir agora do verso 15. Diz assim, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me amas mais do que a estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez, você me ama?
E ele lhe disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Tem várias coisas aqui nessa passagem, né? Pedro era pescador. Ele era alguém sem instrução. Era alguém meio bruto, sem papas na língua. E aí, talvez em muitas coisas, a gente se ache bem parecido com ele. Tudo que Pedro sentia, nada ficava escondido. A gente já sabia logo o que era que ele estava querendo fazer. A gente já sabia logo o que era que ele estava sentindo, porque ele falava mais do que a própria boca. Se isso era possível, alguém que teria esse superpoder, com certeza seria Pedro. Ele falava e falava muito. E quando ele não sabia o que fazer, ele falava mais um pouco. E para ter a cereja do bolo, isso era acompanhado dos atos impulsivos dele, né? Então, quando ele dava por si, ele já tinha feito um monte de coisas. Então, ele colocou a todos ali em várias situações muito constrangedoras, em várias saias justas, digamos assim. Então, Pedro era irmão de André. A gente já sabe que ele é pescador. Pedro era casado, ele tinha uma sogra. E ele morava em Cafarnaum. Pedro foi levado à fé, provavelmente, por meio do irmão dele, André, que era um dos seguidores de João Batista. E aí João Batista estava ali falando daquele, Jesus passa e ele fala: olha lá, aquele ali é de quem eu falei, que eu não sou digno nem de desatar as correias das sandálias dele. E aí a palavra fala que tem uma galera que já foi logo seguindo a Cristo, né? E uma dessas pessoas foi André. E ali ele passou a falar desse Messias. Ele falou: olha, eu encontrei o Messias. Eu sei quem ele é. E aí Pedro ouviu falar de algumas coisas, mas ele começou a ter contato com Jesus. Ele começou a ter algumas experiências com Cristo. E uma dessas experiências é quando Jesus está ali pregando para as pessoas o comprimiam. Ele estava ali à beira do mar. Então ele pega um barco, havia 2 barcos ali em um determinado local. Ele pega um dos barcos e um desses barcos é de Pedro. E aí Jesus pede que ele se afaste ali da margem. E aí Jesus fala para aquela multidão. E ao final, durante esse tempo, eu entendo que Pedro ficou calado, né? Segurando a língua dele. E aí, ao final, Pedro não tinha pegado nada, tinha passado a noite toda pescando e tudo mais. Pedro não pega nada. E aí Jesus pega e fala: olha, vai com o barco mais para ali, para onde as águas são mais profundas. E aí Pedro: mestre, mas a gente passou a noite toda pescando. E a gente não pegou nada. Tipo assim, olha, até agora eu fiquei até calado, né? Minha língua pinicando, fiquei calado. Mas de pregação eu não entendo não, mas de peixe eu entendo. A gente passou a noite toda procurando. Não tem nada. Mas porque tu disseste, a gente vai lançar as redes de novo. E aí as redes são lançadas e tem tanto peixe que as redes começam a se rasgar. E tem tanto peixe que ele tem que pedir ajuda para que os outros companheiros enviem um outro barco, porque senão aquele barco vai afundar. E aí Pedro fica tão maravilhado com aquilo, porque ele sabia que ele não tinha peixe, né? O Senhor enviou. E aí ele se prostra ali diante de Jesus e ele fala: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Ele sabia que ali tinha acontecido algo maravilhoso, ele sabia que ali tinha acontecido um milagre. Ele sabia que ali, quem tinha realizado aquele milagre não era qualquer pessoa. E o Senhor conquistou Pedro, né? Pedro foi cativado. Pedro foi conquistado, começou a ser conquistado dali. Pedro anda com Jesus, Pedro tem várias experiências com Jesus. E quanto mais ele conhecia o Senhor, mais ele se encantava pelo seu mestre.
Só que ainda tinham várias coisas mal resolvidas ainda na vida de Pedro. Ele falava muita bobagem. Ele falava mais do que a própria boca, como eu falei lá no início, né? Então, ele colocou várias situações assim que eu fico imaginando como devia ser, né? Para os outros discípulos, vendo as coisas que ele falava, né? Não sei se... Eu acredito que em alguns momentos eles até concordavam, mas eles tinham um filtro. Eles mantinham aquilo para eles, mas Pedro continuava falando. Tem até um momento em que Jesus fala algumas coisas de que ele anuncia, né, que ele iria morrer. Ele anuncia várias coisas, ele prepara os discípulos ali para aquele momento. E aí Pedro repreende a Jesus, fala para ele, né, não, Senhor, tu não vai morrer. Ou então, em alguns momentos, ele fala, Senhor, não, Senhor, se for preciso, eu dou a minha vida por ti, mas tu não vai morrer. E aí o Senhor fala para ele, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar. Mas ele continuava dizendo, não, Senhor, se for preciso, eu dou a minha vida por ti. E aí a gente pode pensar que talvez Pedro falou da boca para fora, ou ele falou para se mostrar. Mas não, ele falou aquilo que ele estava sentindo. E uma das primeiras coisas que a gente pode aprender com Pedro é que o nosso coração é muito enganoso. O nosso coração é muito traiçoeiro. Todas as vezes que a gente deixa o nosso coração ser o mestre na nossa vida, vai dar ruim. A gente vai quebrar a cara muito feio. Né? E apesar de que Pedro amava muito o seu Senhor, mas o coração dele continuava ali a tomar grande parte das coisas que ele fazia. Né? Ele continuava a ser guiado pelos seus sentimentos. Então, por isso que ele falava muitas coisas. Porque ele agia com grande paixão. Né? Tudo que ele sentia, ele era impulsionado pelos sentimentos dele. E em várias ocasiões, quando Jesus é preso, Pedro saca uma espada e corta a orelha de um dos soldados. Que situação! E aí Jesus pega e manda ele guardar aquela espada e fala para ele, olha, se precisar, se eu quiser, eu peço para o meu pai e ele manda 6 legiões de anjos. Dá em torno de 72 mil anjos. Mas Pedro... Eu não vou nem dizer que ele pensou que ele resolveria aquilo tudo com a espada, porque ele não pensou. E ainda era muito mal lutador, digamos assim, né? Porque tinha o pescoço, tinha vários locais, ele acerta a orelha do cara. Então, assim, ele poderia ter, com aquela atitude dele, impensada, impulsiva, ele poderia ter ali feito com que todos os outros discípulos fossem mortos ali mesmo, né? Que ele deu... Pedro agindo mais uma vez impulsivamente, Pedro sendo guiado pelo seu coração. E eu não sei se você, nesse momento, se você se identifica com Pedro, mas quando eu vejo Pedro fazendo essas besteiras, eu me identifico com ele muito. Não é que tudo seja impensado, mas em muitos momentos eu tenho deixado meu coração me guiar, eu tenho deixado os meus sentimentos me guiarem, assim como a Pedro. E talvez hoje seja o nosso desafio, né? Porque a gente anda com Jesus também, do mesmo jeito que Pedro andava. A gente continua vendo o Senhor realizar milagres. A gente lê a sua palavra, a gente medita na sua palavra, né? A gente sabe que isso que está escrito aqui é verdade. Nós temos o Espírito Santo, que ele vai nos ajudando a discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Mas em muitos momentos a gente continua a deixar o nosso coração a ser o nosso mestre. E toda vez que a gente fizer isso, a gente vai se dar mal. A história segue aqui falando que Pedro diz o seguinte, né? Aí Jesus é crucificado, Pedro nega a Cristo, do jeito que ele tinha dito que não ia fazer. Ele nega, e ele nega não apenas uma vez, mas ele nega 3, do jeitinho que Jesus tinha dito. Aconteceu do jeitinho que o mestre tinha falado para ele. E o Senhor tinha avisado para ele, ele continuava dizendo, não, Senhor, eu? Não, estou contigo e não abro, né? Mas, e aí fala que quando Pedro nega a 3ª vez,
Pedro fica tão entristecido que ele chora amargamente. Ele se arrependeu. Ele viu ali a limitação dele. Ele viu quanto ele era limitado. Passou, chegamos ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Alguns discípulos têm algum tipo de contato com o mestre. As pessoas começam a ver Jesus por ali. Mas Pedro ainda está meio cego. A visão dele está meio embaçada. E aí ele decide aqui que ele vai pescar. Finalmente chegamos nessa passagem. Então aqui é como se ele estivesse dizendo, olha, esse negócio de pescar homens não é para mim. O único cara que sabia, que sacava mesmo de pescar homens e peixes, esse cara está morto. Né? Então, estou deixando, galera. Estou saindo, vou pescar. Pedro aqui está abandonando tudo, ele está deixando tudo para trás. Pedro tenta um recomeço. E outra coisa que a gente pode aprender é que sem Jesus não há recomeço. A gente pode até tentar usar os nossos talentos, aquilo que a gente sabe fazer de melhor. E Pedro, se tinha uma coisa que Pedro sabia, era pescar, né? Era algo que ele tinha investido a vida dele, os dias dele. Ele sabia quais eram os melhores locais, aquela regiãozinha ali que atirava as redes e ali tinha a possibilidade de pegar peixes maiores, peixes médios. Então, ele era um cara que sabia, né? Na sua área, ele era um especialista. Mas aqui diz a palavra que eles foram, mas passaram a noite toda ali, mas não pegaram nada. Então, nem nesse momento aqui, quando ele decide recomeçar na área dele, não dá certo, né? Porque não há recomeço sem Jesus. E o Senhor é tão misericordioso que o Senhor vai ao encontro desse povo. Mas Jesus não vai de qualquer jeito. Jesus chama eles de filhos. Da mesma forma como ele olha para mim e para você. Quando a gente erra, quando a gente está desencantado, quando a gente decide talvez deixar tudo para trás, abandonar algumas coisas que o Senhor tem colocado na nossa mão. Quando o Senhor volta para nós os seus olhos, Ele não nos chama pelas nossas falhas, os nossos pecados, os nossos vacilos. O Senhor continua a nos chamar de filhos. E foi da mesma forma como Ele tratou aqui os discípulos, né? Ele diz assim, filhos... Deixa eu me encontrar. Filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. E aí Jesus fala, olha, lancem a rede para o lado direito do barco e vocês encontrarão. E aí quando eles lançam as redes, eles pegam muitos peixes. Aqui fala que a rede não chegou a rasgar, mas eram peixes grandes, peixes enormes, né? E aí João se toca, né? Mar, peixe, barco, rede, e aí ele começa, e aí ele pega e fala, né? Pedro é o Senhor. E Pedro, mais uma vez, né? Estava bem pertinho de onde Jesus estava. Mas Pedro ia esperar o barco chegar até lá? Claro que não, né? Ele se lança logo dentro da água e nada ali até o Senhor. E aí o Senhor pega e fala, olha, tragam alguns dos peixes que vocês pegaram, né? Para a gente estar junto aqui. Pedro volta lá de novo, pega a rede, vem arrastando, já começa a ajeitar ali as coisas. Só que Pedro tinha negado ao Senhor, e até aquele momento ele não tinha tido nenhum contato com ele. Então, aquela ferida ainda estava aberta. Né? Aquele choro ainda, com certeza, estava entalado ainda. Né? Ele tinha negado o mestre. Todos os outros abandonaram junto com Pedro, mas ele negou o mestre. Todos os outros correram, né? Quando o negócio apertou. Mas ele negou o mestre. Quando Jesus fala que ele ia ser traído, os outros discípulos começaram a ficar meio que, sou eu, Senhor? E aí o outro, Senhor, sou eu? E aí Pedro, não, ainda que todos te neguem, mas eu não vou te negar. E aí os outros, impelidos pelo que Pedro falou, não, e eu também não. E o outro, e eu também não, Senhor? Porque era o que ele estava sentindo, né? Então o Senhor
Então, Pedro está ali com aquela angústia, ele continua com aquela dor, com aquela ferida, porque não tinha sido tratado ainda. Jesus precisava colocar a mão naquela ferida, né? Olhando aqui para... Jesus fala aqui mais à frente de ovelha, né? E aí uma das coisas que eu lembro é que quando uma ovelha é ferida, a tendência dela, o instinto dela é de se afastar das outras ovelhas. Né? E ali, se o pastor não for atrás para tratar e curar aquela ovelha, aquele ferimento com certeza vai aumentar e aquela ovelha acaba morrendo. E aí Pedro se afasta, mas o bom pastor dele vai atrás. Aquele pescador de homens vai atrás daquele homem. Aquele pescador vai atrás daquele homem. E a mesma coisa que Jesus faz comigo e contigo também. Quando a gente está cego, quando o nosso coração está endurecido, quando o nosso coração é orgulhoso, porque muitas vezes a gente tem deixado o nosso orgulho tomar conta. Muitas vezes o nosso orgulho tem nos cegado. Muitas vezes o nosso orgulho tem ditado as regras, né? Da nossa casa, dos nossos afazeres, nos nossos estudos. Quando Jesus parte o pão e os peixes, aí eles olham para Jesus, não, é ele mesmo. É ele, mas eles não tiveram coragem de perguntar nada. Mas eles sentiram ali no coração que era o mestre, né? Eles sentiram ali. E ali Jesus, mais à frente, depois de que todos comeram, Jesus toca na ferida de Pedro. Algo extremamente desconfortável, na frente de todos. E aí a gente pode pensar, mas precisava ser na frente de todo mundo? Não podia ser só entre mim e ele? Mas Jesus pergunta. Ele diz assim, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Porque para alguém dar a vida por outra pessoa tem que amar muito. Não pode ser um amor de qualquer jeito, né? Tem que amar muito. Só que, no original dessa palavra, eu achava que tudo significava a mesma coisa, mas não. No original dessa palavra, é quando Jesus pergunta para Pedro se ele o ama, ele está perguntando se Pedro o ama no amor ágape, que é amor sacrificial, que é o amor de dar a vida por ele, né? Que era o amor que ele tinha dito lá no início, que era o amor que ele tinha prometido para Jesus, né? Não, Senhor, mas se for preciso eu dou a minha vida por ti. Então, é essa pergunta que Jesus faz para Pedro, de forma bem direta. Pedro, tu me amas com amor ágape? E aí Pedro responde para Jesus que o ama com amor filéu, que é amor de amigo, que é como se fosse uma consideração. Né? É como se fosse, Jesus, eu gosto de ti, eu te considero. E aí ele pergunta, e aí ele fala, né? Pastorei as minhas ovelhas. Jesus pergunta de novo, né? Simão, filho de João, você me ama? E aí ele pergunta de novo, né? Você me ama amor ágape, amor sacrificial, que dá a vida? E aí Pedro responde de novo. Te amo, Senhor, com amor filéu, eu gosto de ti. Ou ainda gosto muito de ti. Mas esse gostar de ti não é amor, né? Passa longe. E aí, na terceira vez, que é a vez que Pedro fica magoado, né? Entristecido pela pergunta de Jesus, ele inverte e ele faz a pergunta usando a mesma palavra que Pedro. E aí ele pergunta para Pedro, né? Pedro, você me ama amor filéu? E aí Pedro responde para ele, sim, Jesus, eu gosto muito de ti. E aí ele fica triste, porque agora ele sabe das suas limitações. Antes ele achava que ele tinha força para tudo aquilo, né? Que era pela força do braço dele. Não, eu dou a minha vida mesmo pelo mestre, era aquilo que ele estava sentindo. Ele teria coragem naquele momento, era aquilo, os seus sentimentos estavam enganando ele. E aqui, depois que tudo isso aconteceu, ele viu quem realmente ele era. Ele enxergou as suas limitações. E aí agora ele sabe
né? Que pela sua própria força ele não ama o Senhor dessa forma. Né? Ele ficou até receoso de falar, né? E aí a resposta dele é: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que gosto muito de ti. E aí o Senhor fala: cuide das minhas ovelhas. Ele falou que gostava muito de Jesus, mas o Senhor ainda assim fala para ele continuar, né? Cuida das minhas ovelhas. Da mesma forma também o Senhor conhece a minha e a tua limitação. Por isso que é importante a gente reconhecer diante de Jesus, né? É importante a gente olhar para dentro de nós também e ver o que a gente tem oferecido para Deus, né? Se nós temos feito promessas guiado pelos nossos sentimentos, expor para o Senhor as nossas feridas, né? Pedir para o Senhor, se o nosso amor ainda é limitado, se o nosso amor ainda é condicionado, porque essa é a nossa tendência, essa é a nossa natureza. Talvez a gente tenha prometido muita coisa, né? Não, eu vou ser fiel até o fim. Se eu for ameaçado, se botarem a faca aqui no meu pescoço, mas eu vou continuar confessando o Senhor como meu Senhor e Salvador. Pedro achava isso. No entanto, quando o negócio apertou, ele negou e negou 3 vezes. Mas agora tinha algo de diferente em Pedro. Jesus estava trabalhando e Jesus estava restaurando a vida dele. E Jesus pergunta 3 vezes, porque Pedro negou ele 3 vezes, né? Então, muita coisa estava sendo restaurada aqui. E mesmo ele dizendo que gostava de Jesus, o Senhor ainda entrega ovelhas para ele cuidar. Então, nós não temos desculpas para não cuidarmos uns dos outros. Às vezes a gente pode esperar para a gente ser curado de várias coisas, para estar cuidando uns dos outros, né? Mas aqui Jesus estava tratando de Pedro e o Senhor estava entregando ovelhas na mão de Pedro para ele cuidar. Então, nós não podemos nos manter na nossa zona de conforto. E aqui Jesus fala algo muito interessante para Pedro, né? Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Jesus já estava até dizendo, já estava até indicando o tipo de morte que Pedro iria ter. Né? E aí, segundo as pesquisas, Pedro morreu crucificado. Mas ele não negou ao Senhor. Ele foi fiel até o fim. Agora, quando ele reconheceu, né, que ele gostava do Senhor, e o Senhor começou a trabalhar na vida dele, ele foi restaurado, o Senhor encheu Pedro do Espírito Santo, e Pedro passou a falar e a testemunhar do seu Senhor, do seu Mestre, corajosamente, cheio do Espírito Santo, cheio de coragem, de força, mas não era qualquer força. Era uma força que vinha do Espírito Santo. E ele foi fiel até o fim. Ele morreu por causa de Jesus, né? E mesmo Jesus tendo dito para ele que ele iria morrer, que a morte dele iria glorificar a Deus, Jesus fala tudo isso para ele, e aí ao final Jesus pega e fala: me segue. Talvez se fosse comigo e contigo, Senhor, mas para morrer? Se fosse para ganhar alguma outra coisa, mas para morrer? E aqui Pedro começa a declarar a fidelidade dele a Jesus, com atos e em palavras, né? Aqui o Senhor começou a transformar aquelas coisas que Pedro falava. Não é que 100% Pedro não dava nenhum vacilo, porque ele continuou sendo Pedro. Mas agora era alguém transformado pelo Espírito Santo. Era alguém que agia corajosamente, não pelas suas próprias forças, né? Então, Pedro falava muitas coisas que não tinham como vir daquele homem, daquele pescador. As pessoas viam como era que ele era antes. Então, agora ele falava coisas que vinham da parte de Deus. As atitudes que Pedro tinha, não tinha como ser de Pedro. Eram atitudes de alguém que estava realmente cheio do Espírito Santo. E é esse o nosso desafio nos dias de hoje também. Mesmo que a gente seja um pouco Pedro, né? 3 vezes por semana,
ou durante algumas horas do nosso dia, esse é o nosso desafio, de mortificar isso na nossa carne, de ser cada vez mais cheios do Espírito Santo. De assim como o Senhor colocou o dedo na ferida de Pedro, ali na frente de todo mundo, né? Da gente ser tratado, né? Nessas áreas também que a gente ainda não tem deixado o Senhor tratar, que a gente ainda não tem deixado o Senhor transformar. Nós precisamos, assim como a gente já acabou de cantar aqui, né? Eu acho que eu não vou encontrar. Deixa eu ver. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu amor, entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Pedro entregou tudo para Jesus. Ele entregou os sonhos, ele entregou os direitos dele. Ele foi acusado de várias coisas. E ele não ficou tentando reunir ali argumentos para ele não ser morto, né? Para ele não ser condenado. Mas ele entregou tudo. Ele entregou tudo para Cristo. Ele entregou o coração dele. E aqui fala, o orgulho vou trocar pela vida do Senhor. O orgulho de Pedro também foi esmagado. Assim como o meu e o teu orgulho também precisa ser esmagado. Para que a gente seja cheio do Espírito Santo. É isso, amados. Eu quero convidar vocês a se colocarem de pé, para a gente ter um momento de oração. Abba, assim como tu agiu, Senhor, poderosamente na vida de Pedro, assim também nós queremos te pedir que tu haja também nas nossas vidas, que tu nos quebre, se for preciso, mas que haja transformação em nós. Ainda que muitas vezes nós sejamos envergonhados, entristecidos, mas que ainda assim, que haja transformação em nossas vidas, Senhor. Que assim como foi na vida de Pedro, Senhor, que a gente possa sair da nossa zona de conforto, que tenhamos sabedoria no falar, Jesus, que não sejamos impulsionados, Senhor, pelos desejos do nosso coração, Senhor, que a gente não seja refém das nossas vontades, Senhor, mas que sejamos guiados pelo Teu Santo Espírito. Nos esvazia, Senhor, de nós mesmos, Senhor, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, das nossas palavras sem sabedoria, Senhor. Tira de nós, Senhor, todas essas coisas, Senhor, que cheiram mal, Jesus, que tem nos apodrecido por dentro, Abba. Em nome de Jesus, Senhor, nos enche, Pai, do Teu Santo Espírito, Pai. E assim como Pedro foi ensinado, Jesus, a ser fiel a Ti até o fim, Senhor, até a morte dele, Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, que sejamos fiéis a Ti. Independente, Senhor, do que venha a nos acontecer, Senhor, daqui a pouco, Jesus. Nos ensina, Senhor, a termos essa fidelidade para contigo. Nos ensina a Te amar, Jesus, da forma como Te agrada, Senhor. Nos ensina a Te buscar, Senhor. E que em nome de Jesus, Senhor, assim como Pedro foi chamado, Senhor, a pastorear as Tuas ovelhas, Senhor, que nós também não fujamos do nosso chamado, Senhor, de cuidar uns dos outros, de servir uns aos outros, de amar como Tu nos amou. Em nome de Jesus, Senhor, eu coloco todas as pessoas que estão aqui hoje, Pai. E eu peço, Senhor, que Tu transforme, Senhor, os nossos corações, que Tu nos mostre, Senhor, aquilo que não Te agrada, Senhor, aquilo que cheira mal, Senhor, diante de Ti, Pai. E que em nome de Jesus, Senhor, que sejamos tratados, Senhor, que sejamos curados, Pai. É o que eu Te peço, em nome de Jesus, amém. Amém. Antes dessa música, para encerrar, eu gostaria de deixar a bênção. A bênção que foi Deus que disse a Moisés, né? E é para todos nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volta para ti o seu rosto e te dê a paz. E que seja uma paz que possa tomar conta cada vez mais das nossas vidas, nos momentos mais difíceis dela. E também que seja reproduzida e espalhada para aqueles que estão ao nosso redor.
prosperar.